Shalom, minhas queridas e amadas irmãs. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Nós sabemos que nós temos vivido dias difíceis, dias muitas vezes de solidão. E nós sabemos que todos nós já passamos pelos nossos momentos de solidão, pelos nossos desafios, as nossas dificuldades, que temos que enfrentar sempre. E eu queria compartilhar com vocês hoje sobre uma solidão transformada. Ou seja, pela própria palavra de Deus, a exemplo de algumas mulheres, eu gostaria de trazer para mim e para você. Qual foi a forma que essas mulheres usaram para vencer a solidão de suas vidas? E eu creio que através de cada uma delas, nós vamos poder aprender com o Senhor como é bom a gente poder confiar em Deus e nos posicionarmos no Senhor. Eu queria falar, a princípio, sobre Sara. Sara, ela é a nossa matriarca e ela é um modelo de mulher que venceu a sua solidão. É interessante que Eva, ela era considerada a mãe da humanidade. Porém, Sara, ela é considerada a mãe da nação de Israel, porque nós sabemos que Sara, ela era casada com Abraão, e Abraão não teria filhos se não fosse através de uma mulher, né? Então nós sabemos que o papel da mulher é tão importante, porque nenhum homem existe se não for a mulher, né? Nenhum homem pode produzir filhos também se não tiver a mulher do seu lado. E nós sabemos que Sara, apesar da solidão que ela vivia em sua tenda, né, ela tinha um compromisso com o reino de Deus. Lá no livro de Gênesis, Bereshit 18:9 diz: disseram-lhe eles: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eis aqui a tenda. Olha que interessante. Esse momento aqui foi quando aqueles anjos e o Senhor estavam no meio deles, né? Que foi fazer aquela visitinha para Abraão. E a primeira coisa que eles perguntaram foi sobre Sara. E qual foi a resposta de Abraão? Sara está em casa. Sara está cuidando das coisas de casa. O fato de Sara estar em casa era para informar que ela era uma mulher modesta. Ou seja, muitas vezes nós achamos que uma pessoa modesta significa uma pessoa de humilhação, que anda desarrumada. Não. A modéstia não significa despromoção passiva para um papel suficiente, mas, pelo contrário, a modéstia ela significa que ela estava envolvida proativamente, né, no mandamento, ou seja, ela estava ligada às coisas espirituais. Por quê? Porque a casa de uma mulher comprometida com o reino de Deus é o que define uma mulher. Muitas vezes nós achamos que uma mulher, né, mais para cima, uma mulher que tem a sua estima elevada, é aquela mulher que tem vários diplomas, é uma profissional liberal. Mas no contexto espiritual, e quando Deus olha para nós mulheres, Ele nos vê como parte do reino, porque nós somos parceiros de Deus na criação. Nós somos a porta que Deus usa para que a humanidade venha a esse mundo. Então, nós podemos ver que Deus, Ele olhava para a vida de Sara. E Sara, através dessa vida modesta, como uma dona de casa, ela tinha a sua alma elevada na presença de Deus. Por quê? Porque o cuidado com a família demonstrava a dedicação e a busca dela, né? Através dos recursos, o serviço das necessidades dos outros. E por meio dos atos abençoados e bondosos, Sara alcançava a presença de Deus e se sentia útil. Uma mulher de espiritualidade elevada. É interessante que a nuvem que cobria a sua tenda, a sua casa, ela mostra que ela estava envolvida proativamente em Kedushá. Kedushá é a palavra santidade, que significa pureza do lar. O que nós podemos ver que Sara tinha uma vida modesta, uma vida comprometida com Deus, uma mulher ativa, que trabalhava em casa, cuidava da casa, tinha suas servas ali, né? Ela cuidava
dos animais. Eu acredito que Sara, ela preparava ali um animal para poder servir ao seu esposo, né? Mas é tão interessante que Sara, ela estava envolvida. Ela não estava dentro de casa, simplesmente ali dormindo, uma vida parada. Mas ela fazia das coisas que ela fazia dentro da sua tenda, da sua casa, ela transformava aquilo em um altar a Deus. E é interessante que a palavra Bait significa casa. A palavra Bait vem da letra Beit, né? Que é a segunda letra do hebraico. E o interessante aqui é que essa palavra, ela tem uma outra raiz. Quando você tira da palavra Bait, o Yud, que é a letra I, né? Nós vamos encontrar a palavra Bat, ou seja, o I, ele é uma semente abrigada na filha. Ou seja, a palavra Bat significa filha. E se você coloca o I, fica Bait, que significa casa. Então, o que nós podemos ver? Que a palavra Bait, esse I, que é acrescido na palavra Bait, tem a raiz da palavra também Bate, que é filha. Esse I é o que transforma essa semente, que abriga essa filha, é o que cobre a sua vida. Então, a vida de Sara não era uma vida tão assim comum, era uma vida ativa, uma mulher que trabalhava. Mas olha que coisa interessante, o lar de um homem é a sua mulher. Não é o lar dele, é sua mulher. Ou que a mulher represente o lar. Mas seu lar é abrigado dentro de sua mulher, no nível espiritual, também emocional. Uma mulher, ela não precisa estar dentro do lar. Sabe por quê? Porque a mulher, ela é o próprio lar. Muitas vezes nós achamos que a Beit, a casa, é o espaço que nós ocupamos. Mas o que faz a diferença é que a Beit, a casa, é quem está dentro daquele espaço. É isso que transforma em um lar. Nós podemos ter uma mansão, como muitas mulheres têm, aquelas casas maravilhosas, mas elas não são felizes. Por quê? Porque falta a kedushá, a pureza do lar, a santidade do lar. E Sara, ela nos ensina isso, que em meio à sua solidão, ela transformava a sua casa num lugar ativo. E é isso que Deus quer para mim e para você. Mas a visão de modéstia da Torá, ou seja, das Escrituras, é muito mais do que a maneira como nós usamos roupas modestas, ou talvez mesmo como nós interagimos proativamente com o mundo. A modéstia, ela é muito mais do que nós pensamos. Cada pessoa tem a mesma parte do corpo. Nós mulheres temos cabeça, pernas, seios, útero, né? Barriga, umas têm mais, outras têm menos, umas mais cheinhas, outras mais finas, mas todas nós temos um corpo. E não há exclusividade neste aspecto de uma pessoa. Quando nós falamos de sinut, sinut é a palavra hebraica para modéstia. Quando nós falamos sobre modéstia, geralmente nós falamos das partes do corpo que nós cobrimos, de manter um senso de dignidade e de nos distanciarmos do animal feroz que há dentro de nós, aquela coisa carnal, né? Aquele desejo carnal. A modéstia, ela é o rosto, o panim, que revela o penim. Duas palavras bem parecidas, né? Tirando a vogal de panim, encontramos penim, que é a singularidade interna do indivíduo. Panim significa cara, meu rosto, a minha face. Ou seja, também revelamos nossas mãos, que representam as ações do homem. Como você está usando suas mãos apenas para passar esmalte, nós precisamos de usar as nossas mãos em prol do reino de Deus também. Então, o que nós podemos entender? Que o nosso corpo, ele tem que revelar a modéstia. Porque a verdadeira casa que Sara tinha era a sua própria vida.
era o seu próprio corpo. Então, esse corpo, ele precisa ser coberto, ele precisa ser modesto. Por quê? Porque o corpo, essa carne, ela é tão preciosa diante do Eterno, que ela não deve ser exposta para qualquer olho ver. Coisas preciosas devem ser escondidas. Por isso que nós podemos entender que Sara, ela transformou a sua solidão em algo maravilhoso. Porque a vida modesta que ela vivia, mulher bonita, porque a Bíblia diz que Sara era uma mulher linda, mesmo na idade que ela estava, uma mulher já de idade, mas ela era uma mulher que chamava a atenção dos homens. Nós sabemos disso, que o faraó ficou doido com ela, né? Mas por que chamou a atenção dela? Não foi por causa do corpo de Sara, mas por causa da beleza que ela passava no seu rosto, a modéstia. Agora, o que é zinut? Zinut, a modéstia, não é o que nós cobrimos, mas é o que nós revelamos para as pessoas. E era isso que Sara passava. Ela revelava quem ela era, a nossa fala e as nossas ações. Isso tudo contribui para a construção do universo, né? E da solidão de Sara nasceu o quê? Uma nação. Uma mulher sozinha. E Deus prometeu a ela: Sara, nessa baite que você vive, eu vou te dar um filho. E Deus transformou a solidão de Sara em uma multidão de povos e nações, dos quais você também faz parte. Então Sara transformou a sua solidão. Mas eu queria falar sobre a jornada de determinação de Rivka, que é a próxima matriarca, Rebeca. Ela foi uma mulher que ela buscou sair da zona de conforto. Sara tinha sua modéstia, sua casa, sua tenda. É interessante que lá em Gênesis, Bereshit, diz assim, Bereshit 24, 58. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás com este homem? E ela disse: eu irei. Olha que coisa mais interessante. A interpretação desta fala de Rebeca, eu irei, ela estava dizendo assim: eu irei por minha própria vontade, mesmo que você não deseje. Quando Rebeca ficou sabendo, né, que Eliezer estava ali à procura de uma noiva para Isaac, ela não resistiu, porque ela sabia que dentro dela, ela já tinha gerado dentro dela um comprometimento com o reino. E quando Eliezer revelou ali o desejo de Abraão, ela se prontificou. Mas ela não foi por causa da vaidade, porque ela queria coisas, porque ela entendeu o chamado dela para dar continuidade à história de Sara. Nós somos mulheres que damos continuidade à história das nossas matriarcas. E aqui é interessante que ela disse: eu irei. Eles perguntaram a ela assim de uma maneira incrédula, para sugerir a ela que ela não deveria ir com Eliezer, né? E ela respondeu: eu irei mesmo contra a sua vontade, mesmo que não seja para o seu benefício. Este sim, eu irei, mudou toda a história do povo de Israel. Fica a pergunta: como ela encontrou essa força interior e determinou ir sozinha com Eliezer? A resposta está no que aconteceu quando ela chegou ao encontro dela com Isaac. A Torá declara o seguinte: e Isaac levou-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou Rebeca, e ela se tornou sua esposa, e ele a amava. E Isaac foi consolado por sua mãe. Isso está em Gênesis, Bereshit 24, 67. É claro que Rebeca viajou sozinha, mas com um propósito decidido, para continuar os valores de sua sogra Sara. E quais eram eles? Você quer saber? Foi na tenda de Sara, quando Rebeca chegou, indicando que era ali que ela tirava forças para deixar a sua família. Ela não estava se afastando, mas sim viajando em direção
há significado e propósito. Este é o verdadeiro significado de estar sozinha. Rebeca, ela largou tudo que ela tinha. Ela tinha uma família que tinha bens, ela estava bem na sua casa, era amada pelos seus pais, né? Mas como que Rivka ou Rebeca desenvolveu esse senso de determinação para confiar e seguir a Adonai, a Hashem, ao Eterno? Olha o que a Torá declara. E Isaac tinha 40 anos quando tomou Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu, para ser sua esposa. Rebeca ela gerou também a nação de Israel e as nações por causa do seu otimismo. Por que ela gerou Israel e as nações? A Bíblia diz que quando Rebeca, na força que ela encontrou, a coragem que ela encontrou para dar prosseguimento ao chamado de Deus na vida de Sara, ela buscou a força que vinha dentro dela. No momento que ela encontra com Isaac, ela cobre o seu rosto e se fala de modéstia, porque ela queria que Isaac a conhecesse não na beleza da sua face, mas que ele descobrisse quem ela revelava ser por dentro. E foi dentro da tenda da sua mãe, no mesmo lugar onde ele foi criado, que ele pôde ali conhecer verdadeiramente quem era Rebeca. E essa força que essa mulher tinha, determinada de largar toda a sua casa em prol de um chamado. E foi nesse caminhar sozinho, decidida em abandonar toda a sua família, que ela encontrou a razão de viver. Por quê? Porque através de Rebeca, juntamente com Isaac, a nação de Israel surge. E ali no ventre dela, ela gera 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, ele representava Israel, e Esaú representa as nações, ou seja, Rebeca, a mãe das nações, a mãe de Israel. Olha que Deus maravilhoso. Sara, a mãe de Israel. Mas agora Deus dá a Rebeca a possibilidade de chamar os gentios agora a também fazer parte da história desse povo chamado Israel. Somos um só povo quando nós entendemos isso. Temos propósitos diferentes, mas o princípio de tudo é igual. Então, da solidão de Rebeca nasceu a nação de Israel. Por quê? Porque ela teve otimismo, ela teve força. Talvez você precise tomar uma decisão hoje e abandonar alguma coisa. Seja corajoso, seja corajosa e faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas nós temos o exemplo aqui também de Raquel. Raquel, ela se posicionou como uma mulher bem-sucedida. Mas, porém, Raquel, ela teve dificuldades para gerenciar a sua própria vida. O que eu quero dizer com isso? Quando Raquel conheceu Jacó, ela apaixonou por ele. E o propósito realmente era de que Jacó casasse com Raquel. No plano da história de Israel, o plano seria o seguinte: Esaú, primogênito, casaria com a primogênita de Labão, que era Leia. E Jacó casaria com Rebeca, porque no judaísmo, os judeus, eles casam entre si. Então, o que aconteceu? Esaú, ele se misturou com as mulheres hetéias, com as filhas de Ismael, contaminou a raça. Então, ele perdeu a sua primogenitura, porque Deus tinha um propósito. Então, Deus escolheu Israel. E o que aconteceu? Esaú, ele rejeitou esse relacionamento com Lia, ou Leia, porque o propósito era dele casar com ela. Então, quando Leia encontra Jacó e vê que Jacó está apaixonado por Raquel, ela se sentiu frustrada, entristecida. Mas o que aconteceu naquele momento? Nem sempre as coisas acontecem como nós planejamos. E foi o que aconteceu na vida de Raquel. Na vida de Raquel nós podemos ver 2 coisas. A primeira delas é que ela compartilhou um segredo dela com a sua própria irmã. O que nós entendemos? Na noite de núpcias de Raquel com Jacó,
eles tinham um sinal entre eles. Vamos dizer lá, um assovio, um gesto, que era um código que os dois tinham. O que Raquel fez? Ao invés dela guardar o segredo que ela tinha com Jacó, ela contou esse segredo para sua irmã. E quando Labão viu que Léia deveria casar primeiro do que Raquel, e se ela não casasse, ela ficaria solteirona, ele arrumou um jeitinho logo de resolver a situação. Mas o que ficou aqui mais pesado nessa situação é que Jacó, ele poderia ter entendido que aquela ali não era Raquel. Mas por que ele achou que ela fosse Raquel? Porque a própria Raquel entregou para Léia, sua irmã, o segredo que os dois tinham. Então, uma das coisas que muitas vezes faz com que a nossa vida não esteja numa posição bem-sucedida é porque nós contamos nossos segredos para as pessoas. Nós falamos da nossa vida para as pessoas coisas que não é para falar. E eu deixo aqui para você um conselho: não faça isso. Porque senão você vai ter que passar pelo processo de Raquel, da solidão que ela vivia. Ela encontra o príncipe encantado. E agora teve que deixar sua irmã desfrutar primeiro desse casamento. Então não compartilhe seus segredos, não conte para as pessoas até coisas que Deus te fala, porque nem tudo a gente deve falar. Porque nós perdemos a bênção, alguém toma a nossa bênção, a nossa língua, sabe, acaba entregando ouro e as pessoas tomam posse dos nossos segredos, projetos, sonhos. Mas uma outra coisa que ela fez foi a abnegação. A abnegação significa dar o lugar para outro. Ela aceitou aquela situação. Ela permitiu que sua irmã se casasse com Jacó, tivesse um relacionamento com Jacó. E isso foi muito ruim para Raquel. Então nós podemos entender que a solidão de Raquel, ela estava ali nessa situação. E o que acrescentou mais ainda? Porque ela não conseguia gerar filhos. Ela não conseguia gerar os filhos que ela tanto queria. Mas numa intervenção divina de oração, ela clamou: dá-me filhos, Deus, para que eu não seja envergonhada. E é assim que Deus faz na nossa vida, mesmo a gente falhando, a gente falando demais, a gente tomando atitudes erradas. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E Ele vem sobre as nossas vidas e o que Ele faz? Ele ouve o nosso clamor. E o Eterno tinha um propósito na vida de Raquel com Jacó. Raquel tinha um coração apaixonado por Jacó. E Deus então dá para ela 2 filhos. Mas aquilo que nós muitas vezes plantamos, nós colhemos. E no segundo filho, que é o filho Benjamim, ela falece. Infelizmente, ela pôde vivenciar a sua vitória daquilo que ela sonhou. Mas ela teve um fim trágico por causa de uma atitude errada. Mas mesmo assim, independente da sua morte, Raquel, ela também foi a mãe de 2 tribos de Israel, Benjamim e José. E nós sabemos que José, ele tipifica a pessoa de Yeshua. Tudo que aconteceu na vida de José foi revelado na vida de Yeshua. Maltratado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, os seus irmãos não o reconheceram, assim como hoje muitos não reconhecem. Israel não reconhece Yeshua, por quê? Porque ele está vestido como um romano. Por isso nós precisamos trazer de volta a cultura bíblica, não estou dizendo cultura judaica, ortodoxa ou coisas desse tipo, mas trazer o judaísmo limpo que a Bíblia nos ensina, o judaísmo de Yeshua. Precisamos revelar a identidade de Yeshua. Assim como José, os irmãos dele só reconheceram ele quando ele tirou aquela máscara, quando ele tirou aquelas vestimentas egípcias e ele mostrou a cara dele. E assim será, queridos, nesses últimos tempos. Quando Yeshua voltar, os judeus vão olhar para ele e falar: verdadeiramente ele era o Messias e nós não tínhamos o reconhecido. Mas bênção para nós que já o reconhecemos, já o recebemos em nosso coração. E agora estamos aqui, a toda velocidade, aguardando o momento de seu retorno. Então Raquel, apesar de todas as suas atitudes erradas e que você e eu não devemos tomar, não conte seus segredos e não entregue o que Deus te deu para outros. Tem muita mulher entregando seu marido para outras, sabe, assim, de mão beijada. Não faça isso. Se Deus deu para você, é para você. Lute pelo seu casamento.
Lute por aquilo que Deus te deu. Pode ter o problema que for, os erros que for, mas diante do Eterno, você se comprometeu com o Eterno de levar isso até o fim. E o perdão, ele pode vir quando o amor supera. Então, minhas queridas, que nós possamos tomar essas atitudes para não cairmos no erro e perdermos a possibilidade, sabe de quê? De viver os nossos sonhos, os nossos projetos e perder o nosso Jacó. Entregar nosso Jacó para outro. Amém? Mas eu queria falar também de Esther. Esther foi uma mulher que teve uma vida, uma demonstração de uma mulher otimista, uma mulher de fé. Esther, ela nos ensina a sermos ousadas. Ensina que nós não devemos ter medo. O medo, ele tira a nossa força. Quando nós temos medo, nós perdemos a nossa capacidade de mostrarmos aquilo que nós somos. E aqui nós podemos ver que Esther também nos ensina a ser uma mulher criativa. Por quê? Além dela ser uma mulher ousada, não ter medo, ela também nos ensina a ser uma mulher criativa. Por quê? Porque ela buscou estratégias. No momento quando ela viu que o seu povo estava julgado à morte, sentenciado à morte, o que ela fez? Não, eu vou buscar de Deus estratégias. E a estratégia que Deus deu para ela não foi assistindo televisão, ligado o dia inteiro na internet. Internet é bom para ouvir as mensagens de Deus, porém, fugir das coisas da carne, né, irmãs? Esther, o que ela fez? Jejum e oração. 3 dias jejuando e orando. Que maravilha, como nós precisamos dessa santidade, de abrirmos mão dessa carne, né? Para buscarmos a presença do Senhor. Então, o que nós podemos ver aqui? Que Esther nos ensina 2 coisas: não ter medo e buscarmos estratégias. Quem sabe você está aí diante de um desafio de morte, um momento de dificuldade muito grande na sua vida e você precisa de estratégias. Ore e jejue, porque o Eterno, ele vai clarear a sua mente e ele vai te mostrar o que você precisa. Então, quando nós somos escolhidos e confrontados com o desafio do isolamento, ela estava isolada, saiu do meio do povo e foi para dentro de um palácio. Era um desafio muito grande que ela tinha que enfrentar ali. Então, o que nós podemos ver? Que esses desafios, desse isolamento que ela estava vivendo, ela pôde então ali assumir significados apesar da solidão emocional. Imagina você ser tirada da sua casa, você tem tantos projetos, tantos sonhos, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é tão maravilhoso que Ele transforma essa situação em um projeto maior para nós. É um desafio muito grande. É difícil vencer o problema emocional na nossa vida, na questão da solidão que nós vivemos. Mas nessas ocasiões, é nossa missão, o desafio de descobrir o propósito único que Deus espera, que nós extraiamos e deduzimos de toda a experiência que nós temos. Ao nos apresentar o desafio da solidão, Deus quer que algo de nós, individualmente, de forma única, Deus quer isso, a sua solidão, Deus quer extrair dela alguma coisa. Então não desespere, não entre em depressão, não fique choramingando, reclamando. Faça da sua solidão algo, Deus quer tirar disso aí, algo muito maior, como Esther. Ela transformou a solidão dela e ela pôde ser uma rainha e regenciar um reino. E nós sabemos que Esther, ela gerou, né, um filho. Eu não tenho certeza, não lembro o nome dele, mas ela teve um filho conhecido na Bíblia. Não sei se é Ciro e Edário, eu sei que é um desses 2 aí. Eu me esqueci, queridas, mas eu vou buscar saber. Porque a mente aqui, ó, tá meia... A gente vai chegando à idade. Eu estou na terceira idade, gente, pensa bem. Eu estou na terceira idade, mas como tem sido maravilhoso o meu caminhar com o Senhor. Quantas experiências, quantas maravilhas, quantos desafios, quanta dor, quantas perdas. Mas eu aprendi com essas mulheres da Bíblia, por isso que eu leio muito a Bíblia, sabe? Eu estudo, eu gosto de... Eu corro para fazer minhas coisas da casa, da Baite, para eu poder ter muito tempo mais livre para servir a Deus, estudando a palavra. É um desafio grande viver a solidão, mas
essa solidão dela, ela pôde transformar em algo maravilhoso. E é por isso que cada uma de nós, sozinhas, né, é frequentemente escolhida por Deus e colocada em posição de solidão, muitas vezes. Isso é porque Deus está nos incentivando a trazer algo de dentro de nós, que de outra forma permaneceria adormecido, e fazer uma contribuição única ao seu mundo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes há um gigante dentro de você que está adormecido, e esse gigante é uma capacidade enorme que Deus te deu de poder alcançar tantas coisas maiores. Queridas, eu tenho tantos sonhos na minha mente, sabe? E eu às vezes sofro por isso, porque são tantos projetos. Eu quero, sabe, passar para frente tudo que eu recebo do Senhor. Mas às vezes a gente encontra pessoas tão murchinhas, indispostas a ouvir, porque só aprende quem para ouvir. Só aprende quem lê, quem dedica. E às vezes a gente fica nessa solidão aí, vivendo uma vida inútil. Mas faça dessa solidão e pergunte: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me ensinar com a minha solidão? O que o Senhor quer transformar na minha solidão para que eu possa levar algo para o reino do Senhor? E sabe o que aconteceu? Esther, ela governou 127 províncias como uma rainha. Uma menina do campo que estava ali órfã, fora do seu habitat, da sua terra, vivendo em terra estranha. Mas Deus falou: nesse lugar aonde eu te levei, eu vou transformar a sua vida. Queridas, que nesse lugar onde você está, Deus possa transformar a sua vida, mas você precisa tomar uma atitude como a de Esther. Porque Deus até mudou o nome dela. Ele elevou o nome dela de Radassa. Radassa é o nome de uma planta morta. Colocou ela como uma estrela. Deus quer fazer de você uma estrela. Yeshua é uma estrela. E Ele quer que a gente brilhe junto com Ele. Então se levante. Não se entregue às suas dificuldades, às lutas que você está vivendo. No seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho, com o coronavírus que nós estamos enfrentando. Estamos todos solitários em nossa casa. Ah, mas eu me sinto tão cheia, sabe? Porque eu me envolvo com a internet, eu converso com um, oro com o outro, dou conselho aqui. Então, queridos, não há tempo para a gente, sabe, se sentir só. Eu posso estar dentro dessa casa sozinha, minha casa é grande, sabe? Mas eu preciso só de um cômodo, esse cantinho que eu escolhi para servir o Senhor. E nessa minha solidão eu me sinto tão cheia. Quando a glória e a presença de Deus vem, é tão maravilhoso poder compartilhar essas grandezas de Deus. E Deus quer te levantar, querido, para governar, para liderar. Nós somos mulheres com capacidade de liderança. Mas nós temos aqui também outro personagem que é Ruth. Ruth foi uma mulher que aceitou os desafios. Ela transformou o antídoto para a solidão dela de ter um novo propósito. Ela perdeu o marido, perdeu ali todo aquele ambiente, a sogra ia embora sozinha, ela não tinha mais por que seguir com a sua sogra, Noemi. Mas ela falou: não, se eu for ficar aqui nessas terras, eu posso arrumar outro marido, casar com o meu povo. Mas ela conviveu com uma família que servia a Deus. Ela aprendeu a amar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ela disse: eu seguirei com você, minha sogra, porque o seu Deus será o meu Deus. E aonde você estiver, eu estarei com você. Sabe o que é isso? É aceitar desafios. Ela abriu mão da sua solidão e ela buscou um propósito. Nós temos que buscar motivações para viver. Ela estava passando fome, com morte, ela estava dentro de um caos. A vida de Ruth era um caos. Mas ela falou: o quê? Eu vou ficar aqui parada? Não, eu vou seguir com você. Porque eu aprendi com você que o seu Deus é acima de todas essas circunstâncias. É um Deus que dá comida, é um Deus que dá casa, é um Deus que abençoa. Então, Noemi, eu vou seguir com você. E o que ela fez? Ela desafiou. Ela enfrentou, porque ela sabia: tem um propósito nesse negócio, eu vou seguir com ela. O que nós podemos ver? Que existem 4 tipos de necessidades do homem que nós precisamos para ter motivação para o crescimento. Ela é válida para entender a motivação humana.
o treinamento gerencial e o desenvolvimento pessoal. Este sistema nos ajuda a entender como... Então, minhas amadas, nós podemos aprender com a vida de Ruth 4 coisas interessantes que são necessidades que nós precisamos. A primeira dela é a necessidade do autopreenchimento, que é a autoatualização, é a necessidade de alcançar o potencial, incluindo atividades criativas. Mas também nós temos as necessidades psicológicas, que são a necessidade de autoestima, prestígio, que os nossos sentimentos e realizações, eles possam ser baseados no amor. Nós precisamos de ter o nosso coração preenchido no amor, mas nós temos também necessidades básicas, que é comida, água, calor, descanso. Mas nós temos a necessidade psicológica também, que é a necessidade de segurança. Então nós podemos ver que Ruth, ela estava passando por todos esses caminhos de uma necessidade na sua vida. Ela precisava preencher todas essas coisas, mas ela se anulou e foi em busca daquilo que realmente ela precisava, que era Deus. Porque ela sabia que através do Deus de Noemi, todas essas necessidades dela seriam preenchidas, como nós sabemos dentro da história que foi. Porque Ruth, ela teve uma vida plena depois que ela abriu mão da sua vida. Ela foi uma mulher bem-sucedida. E nós podemos ver que Ruth e Noemi, elas estavam sozinhas. Cada uma tinha perdido seus maridos. Ruth, ela havia deixado a sua casa, sua família, sua religião, e agora ela estava sozinha. E em sua solidão, o que ela fez? Ela decidiu se juntar ao povo de Israel. Como o próprio versículo diz: peça-me para não te deixar e voltar depois de seguir. Para onde você for eu irei, e onde você se hospedar, eu irei me hospedar. Teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa frase encerrou toda a história de Ruth. O que essa frase quer nos ensinar? Ela disse: para onde você for, eu irei. Ela estava dizendo o seguinte, dando significado a isso, que o seu objetivo não era físico, mas era um objetivo que ela sabia que era algo que poderia levar ela a servir a Deus como Noemi. Ela sabia que a vida dela era passageira, e o que mais importava é que aonde Noemi fosse servir a Deus, ela também iria com ela servir. Mas ela diz: eu vou estar com você, me alojar aonde você estiver se alojando. Então ela não estava preocupada com o descanso físico dela apenas. Ela queria um descanso no mundo, sabe? E muitas vezes nós achamos que termos uma boa casa, uma boa cama, é o melhor lugar de descanso. Mas o melhor lugar de descanso é Deus. Por isso que Ruth nos ensina isso. Ela vê que descansar em Deus seria a melhor coisa. Por isso que ela diz: onde você pousar, eu vou pousar. Porque eu sei que aonde você estiver com seu Deus, Ele estará ali providenciando para nós tudo que nós precisamos. E Deus é o nosso descanso. Mas ela diz assim: o teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Quer dizer, eu não apenas aceitei o seu Deus, mas eu também aceitei as leis do seu Deus. Eu também estou me comprometendo a seguir os ensinamentos do seu Deus e caminhar com o povo de Israel, ou seja, e fazer da minha vida uma vida também, como nós usamos a palavra hebraica, halahá, um estilo de vida, um caminhar. Eu quero participar dessa comunidade chamada Israel, viver sua cultura. Ela disse isso para Noemi: eu quero me abraçar ao seu povo. E ela fez isso com toda a força do seu coração. Mas ela disse também: onde você morrer, eu morrerei. Então significa que morrerei em retidão, ou seja, em juízo, em justiça. Assim como minha alma retornará à sua fonte e serei enterrado em antecipação, mas verei o renascimento dos mortos no tempo do Messias. O que Ruth estava dizendo? Que assim como você vai morrer, eu vou morrer, mas existe para nós duas uma esperança, um retorno, porque nós ressuscitaremos junto com o nosso Messias.
ela tinha essa esperança da ressurreição. E é isso que nós precisamos ter em nosso coração, minhas amadas. Nós não podemos desistir e ver na morte o fim, mas podemos ver na morte o início de algo novo para as nossas vidas. Assim como Ruth, ela estava determinada, mulheres determinadas a seguir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ela estava determinada a servir a esse Deus, a guardar suas leis, a descansar nesse Deus, e mesmo que ela morresse, ela tinha certeza da esperança, da glória e da ressurreição. Ela sabia que a morte para ela não seria a separação dela de Noemi, mas seria uma separação temporária, porque ela sabia que no tempo vindouro as duas se reuniriam novamente. E é essa a nossa esperança que nós temos que ter, que nós estaremos novamente reunidos. Há uma esperança para nós. Mas eu vou terminar aqui, para a gente acelerar um pouquinho, algo que eu escrevi aqui sobre Ruth. A solidão de Ruth foi resolvida por ela alcançar uma consciência de solidão. Ela perdeu tudo, incluindo o seu ego, e agora deu esse ego a Deus. É isso que nós precisamos, entregar nosso livre-arbítrio nas mãos de Deus. Senhor, eu não tenho vontade própria mais. Eu quero fazer o que for da tua vontade. Paulo disse isso, já não sou eu mais quem vivo, mas é o Senhor vivendo em mim. E Ruth já tinha entendido essas frases. O seu ego, e ela sabia que era a necessidade dela agora viver através de Deus e para Deus. E através dos desafios da vida que a levariam a perder tudo e ficar sozinha. Mas ela deu essa solidão de identidade a Deus. E ela ganhou tudo. Ela entregou a solidão dela ao Senhor. Eu não tenho mais nada para perder. Eu vou entregar tudo isso nas mãos de Deus. Seja o que for, eu quero é Deus. Esse é um recado para nós. Não importa, querido, se você está passando por esse momento de dificuldade, se você se sente só, se você está passando por um momento de muita luta, tenha certeza, você não está sozinha. Se você escolher Deus, pode ter certeza que Ele te levará ao lugar preparado para a sua vida. E nesse lugar Ele vai te trazer a provisão psicológica, emocional, física, espiritual. Ele vai cuidar de todos os detalhes. Quando nós entregamos a nossa vontade na mão de Deus e nós entendemos isso, nós transformamos a nossa solidão em vida. Quando ela decidiu se converter e se dedicou a uma vida de seguir a lei de Deus, de seguir a Torá, e se tornou a esposa de Boaz, ela ganhou propósito e destino. Sua solicitude foi transformada em solidão com Deus. Existe solidão com Deus. E agora ela pertencia ao povo de Israel e também ao próprio Deus de Israel. A sua solitude, que significa intencionalidade, levou-a a se tornar, sabe o quê? A bisavó de Davi. Deus transformou a solidão dela em uma geração de um rei que traria a vinda do Messias. Olha que coisa mais maravilhosa. Quando Ruth estava ali na eira de Boaz, Boaz ficou admirando a posição dela, porque ele ficou maravilhado, falou assim, mas essa menina largou toda a vida dela para acompanhar a sogra pobre, que não tem aonde morrer, não tem aonde pousar. E ele foi admirando o esforço de Ruth. Chegou um momento que ele disse, não, você não vai trabalhar aqui no meio dos pobres colhendo os restos. Você vai servir a mim lá junto com os meus servos. Ou seja, ele colocou ela junto para trabalhar com os homens, no mesmo patamar. E nesse momento de admiração, Deus foi trabalhando a vida de Ruth, a vida de Boaz. No momento certo, aquele homem, ele ampara aquela mulher solitária e dá para ela filhos, dá para ela família, dá para ela bens materiais e tudo aquilo que ela havia deixado para trás, trocado para caminhar na solidão de Noemi, para não abandonar a sua sogra. Deus restituiu ela em dobro. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Que você possa abrir mão das coisas e caminhar com gente que caminha com Deus. Ande com mulheres como Noemi, mulheres que têm fé,
mulheres que não estão olhando para a circunstância e nem para as necessidades das coisas, as mulheres que estão voltadas para o serviço de Deus. Então Ruth nos deu aqui uma lição moral, ela nos ensinou a superar as limitações, né? Nós temos tantas limitações pessoais, né? Nós precisamos demonstrar isso para outras mulheres também, elevar essas mulheres a enfrentar os desafios de suas vidas, né? E ela nos ensinou aqui sobre a redenção para o indivíduo e para o mundo, ou seja, através da solidão dela, ela trouxe o Salvador, ela trouxe aquele que seria o nosso Redentor. Deus pode transformar a sua solidão, minha irmã, e trazer vida para outras pessoas. E quando nós fazemos isso, nós recebemos a própria vida. Então Ruth nos ensina a superar esses desafios, né? Os desafios que nós temos do lado de fora e ainda do lado de dentro da nossa tenda. Os desafios que vivemos hoje, os que vamos viver amanhã. E ela nos diz isso para que a gente possa alcançar e sair como vitoriosas. Nós precisamos abrir o caminho. Nós não podemos ficar paradas, né? O nosso desafio atual é trazer o mundo em todas as miríades, ou seja, trazer a manifestação da palavra de Deus. Deus é tudo que nós mais precisamos, amadas. Sem Ele não somos nada. Então que Adonai nos ajude, assim como Ele ajudou Ruth a resolver a sua vida, e que Ele possa nos ajudar a termos sucesso nas nossas provações pessoais, para a gente poder subir um degrau a mais no serviço de Deus, do reino e em novas conquistas. Mas nós temos também a exemplo aqui Débora. Débora foi uma mulher de coragem, uma mulher que se mostrou gentil com seu marido. É assim que nós também precisamos ser. Ela era uma juíza, uma mulher com sensibilidade feminina, mas que veio trabalhar num território masculino, um lugar que era liderado por homens. Ou seja, ela incentivou seu marido a uma guerra, a uma peleja, e foi junto com ele. Ou seja, ela abraçou a causa do seu esposo, que estava enfraquecido diante de uma peleja, e ela disse: não, eu vou com você. E ela deu para ele as estratégias de guerra. Nós mulheres precisamos ser assim. Nós temos uma sensibilidade feminina, mas nós temos um potencial masculino dentro de nós. Deus nos deu capacidade de liderança, mas uma liderança junta com o nosso marido. Nós não podemos ser líderes soltas. Nós precisamos ser líderes que caminham junto com o nosso marido, dando a eles as estratégias, mostrando para eles o potencial, como eles devem fazer, e elevando os nossos maridos, porque nós sabemos que Débora, ela utilizou daquilo que ela sabia, mas ela deu uma transformação de vida para o seu esposo, porque Baraque, ele não tinha capacidade de sair para aquela peleja sozinho, mas Débora deu a ele a condição de lutar e prevalecer. Então, querido, nós podemos transformar a vida dos nossos maridos quando nós andamos juntos com eles, né? É tão interessante isso que nós podemos ver que Baraque, ele pede a Débora para que Israel reconheça um milagre iminente em seu mérito, porque o próprio Baraque reconheceu que aquela batalha ele não venceu sozinho, se não tivesse a intervenção da sua esposa. Por isso que a Bíblia há uma canção, que é a canção de Débora, que louva a Deus por sua ajuda, né? Quando eles derrotaram ali aquele povo. Então, o sucesso de um marido está na grandeza, na coragem, na generosidade da sua esposa. Ou seja, um homem, ele é honrado por causa das atitudes da sua esposa. A mulher é a coroa do seu marido. Você é que embeleza a vida dele através da sua força, da sua persistência, como uma mulher guerreira. Não deixa seu marido esmorecer, vá com ele nas lutas. Eu me lembro uma vez que eu e meu esposo, a gente estava passando por um momento difícil, financeiro, e ele estava muito deprimido. E eu disse para ele assim: eu vou estar com você aonde for necessário. Eu vou estar com você nisso aí. Não se preocupe, você para mim continua sendo um marido honrado. Não casei com você pelo dinheiro, eu casei com você pelo que você é.
E essas palavras, muito tempo depois, um dia ele disse isso no meio de uma reunião, ele disse, olha, uma coisa que eu nunca vou esquecer, que no momento meu de dificuldade, depressão, por lutas que eu estava vivendo, quando a minha esposa disse que ela estaria comigo no meio daquela peleja, que eu não estaria sozinho, aquilo ali me deu uma força, que eu pude me levantar e recriar ânimo e prosseguir, e conseguir vencer a dificuldade. Então, minhas irmãs, todas nós temos essas lutas e dificuldades, e eu creio que você pode sim levantar a vida do seu esposo na peleja que ele está vivendo e ser essa mulher generosa, essa mulher batalhadora, trabalhando junto com ele. O casal, para poder estar bem, eles precisam estar no mesmo propósito, né? E não existe diferenças, nós somos um. Então, seja como Débora, sabe? Se levante e defenda seu marido. Não deixe que ele vá para a peleja sozinho, que ele entre numa batalha sozinho, mas esteja ao lado dele. E com certeza você vai ter estratégias de guerra para abençoar ele. Sabe quais estratégias são essas? Oração, jejum, palavra, conselho. Né? E nós temos a certeza disso, que Deus pode nos usar e nos abençoar para isso. Então, nós podemos ver também que no Novo Testamento há vários exemplos de mulheres que foram mulheres empreendedoras, mulheres que foram honradas, que trabalharam, mulheres que venceram sua solidão e transformaram a sua solidão em algo produtivo. Nós temos a exemplo lá, Dorcas, né? Dorcas, ela era uma assistente social, ela foi uma mulher influenciadora, ajudava, cuidava de pessoas carentes, fazia roupas. Então ela transformou a solidão dela em uma atitude de um benefício em prol do próximo. Nós temos Lídia, né? A Bíblia diz que ela fabricava tecidos. Isso mostra que ela era uma mulher de caráter. E essa mulher abriu as portas da sua casa e pregou o evangelho, abriu para que os discípulos pudessem utilizar aquilo que ela tinha, que era a sua casa. Ela era uma mulher pobre, não, mas ela transformou a sua solidão. Faça isso, abra a sua casa, para que o povo de Deus entre, para que a palavra entre, para que na sua casa possa acontecer milagres. Sabe? Deus quer usar a sua utilidade, Deus quer usar você. Então, transforme a sua solidão em coisa útil, em alguma coisa que possa transformar a vida de alguém. Foram muitas mulheres que nos ensinavam. É interessante que Tito está escrito assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas, não há muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, a própria palavra de Deus nos instrui que tipo de mulher Deus quer, para que nós fomos criadas. É interessante que nós temos também uma mulher muito criativa, que era a piedosa mulher chamada Priscila, né? Ela era uma mulher que, me parece que ela era esposa, né, de Áquila, e eles eram fabricantes de tendas, né? Isso está lá em Atos 18. E juntos eles instruíram Apolo com mais precisão no caminho do Senhor. Ou seja, eles trabalhavam com um trabalho manual, construindo tendas, mas eles aproveitavam daquilo ali. E enquanto podiam, eles estavam pregando a palavra de Deus. Nós temos que ser mulheres assim, que junto com nosso marido, como empreendedoras, em todo tempo, em qualquer lugar, a palavra de Deus tem que ser pregada. E isso transforma a nossa solidão. Mas eu queria encerrar com uma mulher modelo para nós. Miriam, mãe de Yeshua, conhecida como Maria. Todas essas mulheres que nós falamos foram mulheres que nos ensinam e mostram para nós o que é transformar uma solidão em um ato de bondade e serviço ao reino de Deus. Mas Maria, ela nos ensina a fazer tudo isso que nós falamos com amor. Quando nós fazemos algo com amor, nós criamos parceiros. E aqui Maria, ela abriu mão de seus sonhos para realizar os sonhos de Deus. É tão interessante que Maria, ela tinha todos os motivos para ser uma mulher frustrada, porque seus planos tiveram que ser mudados, né? Ser uma mulher deprimida, né?
Ela teve que apressar o casamento, mas ela deixou o seu ventre ser usado para gerar o Filho de Deus. E este foi o seu maior empreendimento, o seu maior triunfo, o Filho de Deus. O qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso? Ela trouxe riqueza para o mundo e vida eterna para todos nós. Porque Maria, ela enfrentou desafios. Ela abriu mão da sua vida, dos seus planos, dos seus sonhos, para viver a vida do seu filho, que seria o Salvador. E não foi fácil para ela. Imagina a solidão de Maria. A Bíblia não fala sobre José no momento que Yeshua estava sendo crucificado. O José, ele encerra o assunto dele lá no início do nascimento de Yeshua. Não sabemos muito sobre ele. Mas nós podemos ver que Yeshua estava ali naquela cruz e Maria solitária. Mas Yeshua, ele olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Disse para ela: tá aí, ó, João, eis aí a tua mãe. Olha como Deus é maravilhoso. Por isso que quando Yeshua ele sobe ao céu, ele diz aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito do Pai, o Espírito Santo, Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Sabe por quê? Porque Deus não nos quer sozinhos. Ele quer que nós transformemos a nossa solidão em algo que vai engrandecer o reino dele. Por isso ele não nos deixará órfãos. Nós nunca estamos sós. Quem tem Deus está sempre em companhia. Podemos não estar cercadas por multidões, mas temos um Deus que cuida de nós. Minhas amadas, transforme a sua solidão em algo prazeroso. Recrie algo novo na sua vida. Faça como essas mulheres, que vocês possam pegar aquilo que vocês têm em mãos e utilizar para transformar o coração de vocês. Porque tudo isso Deus quer trabalhar em nossa vida. Muitas vezes somos levados por um outro lugar, mas é porque Deus está trabalhando a nossa vida. Então eu quero deixar essa mensagem para o seu coração. Que você reflita sobre isso. Você não está sozinha. O Eterno está com você. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Mahuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe. Que você possa transformar a sua solidão no lugar de utilidade para o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Yeshua. Amém.